eu sou a Karen, fui convidada para trazer a nossa reflexão de hoje e eu gostaria de começar lendo alguns versículos do Salmo 30, os versículos 11 e 12. Eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. Diz assim: Transformaste meu pranto em dança, tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores a ti e não me cale. Senhor, meu Deus, te darei graças para sempre. A partir desse salmo, eu gostaria de refletir com você sobre a história de um personagem bíblico que, ao fim da sua vida, poderia, assim como o salmista aqui, fazer essa oração de gratidão a Deus pela sua ação graciosa em meio às lutas da vida. E esse personagem é José. A história de José nos ajuda a perceber como Deus pode transformar a nossa dor em louvor, o nosso pranto em dança e o nosso ressentimento em gratidão. Eu não vou ler a história toda, que se encontra em vários capítulos de Gênesis, entre os capítulos 37 e 50. Você pode ler na sua casa com mais calma. Eu vou mencionar aqui algumas situações vivenciadas por José para nos ajudar na nossa reflexão, mas eu gostaria de ler um versículo, o versículo 20 do capítulo 50, que é a conclusão que José chega, após todas as suas vivências com a sua família, com os seus irmãos, no Egito, e após o retorno deles e o encontro que eles têm com José e todos os acontecimentos que vocês podem ver relatados nesses capítulos, José chega a essa conclusão que nós encontramos no versículo 20 do capítulo 50. Ele diz assim aos irmãos: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, nesse versículo, nós vemos que José chega a essa conclusão, depois de tudo que ele já havia passado. Outros versículos também, nos capítulos onde a história dele é narrada, ele reconhece isso, de que o Senhor estava transformando o mal que ele havia sofrido em bem. E se nós relembrarmos a história de José, nós percebemos que José vivenciou muitas perdas. Ele era filho de Raquel com Jacó, e Jacó amava mais a José do que aos seus irmãos. Ele tinha uma predileção por um de seus filhos. Isso já de início causa muitos problemas para José, pois os seus irmãos o odiavam, e por invejarem essa posição que ele ocupava, os irmãos planejam matá-lo. Mas o que acaba acontecendo é que José é vendido pelos irmãos a alguns negociantes, que o levam até o Egito, onde ali ele passa a ser escravo de Potifar, que era o chefe da guarda de Faraó. E ali ele ainda continua sofrendo injustiças, traições. Ele é acusado injustamente pela esposa de Potifar, que o havia seduzido, e arma uma armadilha para acusar injustamente José, e então ele vai preso. E ali na prisão, José ele interpreta o sonho de 2 outros prisioneiros que estavam ali. E um desses prisioneiros, ele acaba sendo liberto, assim como dizia a interpretação que José deu a ele acaba sendo liberto, o seu cargo acaba sendo restaurado, e José clama a ele por sua vida, fala para que ele se lembre dele quando estivesse perante ao faraó, para que talvez ele conseguisse sair dessa situação de injustiça que ele vivia. Mas este homem acaba se esquecendo de José. Então José permanece ali naquela prisão, e nós podemos ver com essas situações o quanto ele sofreu. Ele sofreu muitas perdas. O amor e a aceitação da sua família, ele foi retirado à força do seu lar, da sua casa, pelos próprios irmãos. Perdeu a sua liberdade ao ser acusado injustamente e preso injustamente. Perdeu a sua reputação, a sua dignidade ao ser acusado ali de algo que não havia feito. Então José estava sozinho, abandonado e sem nenhum motivo aparente para ter esperança ou para ser grato
naquela situação que vivia. E como você reagiria no lugar de José? Qual que é, geralmente, a nossa primeira reação quando nós sofremos injustamente ou quando acontece alguma coisa que sai do nosso controle, que nós nos vemos em situações que parecem ser difíceis demais para enfrentar? Como você reagiria nessa situação aqui em que José se encontrava? Esse ano tem sido um ano muito difícil para todos nós. É um ano muito desafiador na nossa história. E talvez tenha trazido algumas perdas a você, ou mais perdas, ou talvez tenha agravado situações difíceis que já estavam acontecendo há algum tempo. E talvez as coisas não estejam caminhando tão bem na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Talvez você esteja se sentindo injustiçado por algo que aconteceu ou por como você tem se sentido diante dessa situação que nós vivemos. E quais têm sido as suas perdas durante esse ano? Quando eu falo de perdas, não é somente de perdas materiais, do emprego, do dinheiro, de bens, mas algumas perdas que às vezes a gente nem se dá conta que podem ter ocorrido na sua vida. Possíveis perdas, como relacionamentos rompidos ou relacionamentos que foram enfraquecidos, mudanças na nossa rotina que às vezes nos tiram do nosso lugar e nos fazem, habitar num espaço diferente, num tempo diferente, e às vezes nos fazem perder muitas coisas, perder nosso conforto, aquilo que nós éramos acostumados, ou a confiança que às vezes nós podemos perder em alguém importante, alguém que faz parte da nossa vida, mas de alguma forma nos traiu. A perda também da empatia, do cuidado, da compaixão com o outro. Às vezes, em momentos em que nós nos vemos sobrecarregados pelo sofrimento, muitas vezes nós perdemos a empatia, nós perdemos a nossa compaixão pela dor do outro. E como foi que José reagiu às perdas da vida dele? Como foi a reação dele frente às dificuldades, aos sofrimentos e às injustiças vividas por ele? Talvez a reação mais comum quando nós passamos por uma sucessão de perdas é o ressentimento. Para além da tristeza, é esse sentimento que fica e que nós não conseguimos caminhar sem ter esse rancor, essa coisa que não passa, esse sentimento que volta e que nós ficamos remoendo as nossas dores, as situações da nossa vida. É algo que pode nos paralisar, é algo que nos faz questionar a todo momento. Por quê? Por que comigo? Por que, Deus, que o Senhor permitiu que isso acontecesse? São perguntas para as quais nós não temos respostas, mas são geralmente perguntas que reforçam esse nosso ressentimento diante das dores da vida. E José, ele tinha muitos motivos humanamente verdadeiros para estar ressentido, para viver uma vida cheia de ressentimento, para entregar-se, a um fatalismo. Mas ele escolhe continuar, ele escolhe continuar lutando pela sua vida, continuar perseverando na confiança que ele tinha no Senhor, acreditando que apesar de tudo, o Senhor estava com ele e continuava o abençoando, continuava transformando aquilo que ele tinha vivenciado de mal, o mal que os outros tinham causado a ele, o Senhor continuava transformando em bem. Então José reconhece isso. E ao chegar no Egito como escravo, o Senhor estava com ele. José fazia o seu trabalho e o Senhor o abençoava, o Senhor fazia com que ele fosse bem-sucedido em tudo que ele tocasse. Imagine se José se rendesse às condições que ele vivia, à sua dor pela traição dos seus irmãos, e se ele decidisse que ele simplesmente ia trabalhar de má vontade, que a vida não valia a pena e que ele ia fazer as coisas de qualquer jeito, porque diante de tudo que ele havia sofrido, não valia mais a pena se importar com as coisas que se fazia. Imagina se após ele ser acusado e ser preso injustamente, se ele se fechasse em relação aos outros. Se ele pensasse, quer saber? Eu já sofri demais, agora eu não quero mais me envolver com nada nem ninguém,
eu vou ficar na minha, ninguém merece a minha atenção. Ele poderia ter reagido assim, ele poderia ter remoído as suas dores a ponto de não conseguir mais ter uma vida plena, uma vida que valesse viver, né? E mesmo diante de tantos motivos para entregar-se ao ressentimento, ele ainda obedecia ao Senhor. Ele era usado por Deus e ele ainda lutava por sua vida. No caso da armadilha lá da mulher de Potifar, José ele se mantém íntegro, né? Ele não peca nem contra Deus, nem contra o seu chefe. Na prisão, né, na outra ocasião, ele se preocupa ali com os seus companheiros, quando eles chegam aflitos por conta dos sonhos que eles haviam tido. E aí José deixa que Deus o use para interpretar os sonhos daqueles homens. E aí ele ainda aproveita para clamar pela sua vida, né, para falar para aquele chefe dos copeiros, olha, lembre-se de mim quando você estiver diante de Faraó, para que ele pudesse então ter uma outra chance de sair dali daquela prisão. Então José ele perseverou, ele deu oportunidades para que em meio às suas dores o Senhor o abençoasse. Ele deu espaço para que o Senhor fosse gracioso e abençoasse a vida de muitos através dele. E só depois de 2 anos, né, que ele tinha sido preso, e essa situação aconteceu, né, com o chefe dos copeiros, só depois de 2 anos que esse homem vem a se lembrar de José, quando o faraó tem os sonhos que ninguém consegue interpretar, e então esse copeiro se lembra de José. E aí a história de José começa a tomar um outro rumo, né? Ele é apresentado ao faraó, e ali ele interpreta os sonhos de Faraó, deixando claro que aquela capacidade não vinha dele, mas era o poder de Deus para revelar, para que ele pudesse interpretar aqueles sonhos. E aí José se mostra ali ao Faraó um homem muito inteligente, né, muito astuto e muito abençoado por Deus. Então ele se torna o administrador do Egito, com autoridade para governar sobre tudo e sobre todos ali. Ele estaria apenas abaixo da autoridade de Faraó. Então José alcança essa função, esse espaço em que ele poderia realmente fazer a diferença ali no Egito e na vida de muitas pessoas. E através da sua administração, né, nos tempos de fartura e de escassez, como era a interpretação dos sonhos que ele havia trazido, o Senhor abençoou o Egito e outros povos também durante o tempo de fome, né, o tempo de escassez, inclusive o povo de Israel. Então, o Senhor abençoa a própria família de José nessa situação de dificuldade que toda a região ali passava, através da administração sábia de José. E anos depois da traição dos irmãos, José tem então a oportunidade de revê-los, de ajudá-los e de perdoá-los. E os irmãos, né, ali amedrontados pela situação de o que vai acontecer, será que José vai nos perdoar? Eles colocam, né, o pai ali no meio como alguém que poderia dar alguma segurança de que José os perdoaria por amor ao pai. Se colocam à disposição de José como escravos dele, mas José amavelmente os tranquiliza, dizendo que eles não precisavam ter medo, que ele cuidaria deles e que ele não era Deus para exercer juízo sobre eles. Não era ele quem os julgaria. E ainda diz, né, que sustentaria eles e os seus filhos. Isso está lá já no capítulo 50, próximo ali do versículo que eu li no começo da nossa reflexão. José ele tinha consciência de que a sua história estava nas mãos de Deus e de que o Senhor tinha poder para transformar as suas perdas, as suas dores, o seu sofrimento em bênçãos para outros. E você tem esse entendimento de que a sua história está nas mãos de Deus e de que Ele pode transformar as suas perdas em bênçãos, o seu pranto em dança? Isso não significa que os seus problemas vão acabar, né? Não significa que se você é pobre você vai ficar rico, que se você está doente certamente você vai ser curado,
ou se você perdeu alguém, que você vai recuperar essa pessoa, significa que, mesmo em meio à dor, será possível ver a graça de Deus. Perdoar e ser perdoado. Permitir que o seu sofrimento seja fonte de vida para outros. E será possível ser grato ao Senhor pela vida que Ele te deu. E para aprofundar essa reflexão, eu quero deixar uma indicação de leitura a você, um livro chamado Transforma o Meu Pranto em Dança, do teólogo e escritor Henry Nouwen. E eu vou citar um trecho desse livro para irmos já para o fim da nossa reflexão. Abre aspas. Em meio ao nosso sofrimento, não fora dele, Jesus penetra em nossa tristeza, toma-nos pela mão, ajuda-nos suavemente a ficar de pé e nos convida a dançar. Encontramos o caminho para orar, como o salmista fez. Converteste o meu pranto em dança, porque no centro do nosso pranto encontramos a graça de Deus. Finalmente, eu gostaria de deixar um desafio a você. Pense em suas perdas. Quais têm sido as suas perdas? Muitas vezes é algo doloroso nós pensarmos naquilo que nos traz tristeza, naquilo que remete a momentos não tão agradáveis da nossa vida, mas são coisas necessárias, né? Pensar sobre as nossas perdas é algo necessário para o nosso crescimento espiritual. Observe como você tem reagido a essas perdas. Tem sido possível enxergar a graça de Deus em sua vida, mesmo em meio ao sofrimento, ou você está ressentido com tudo isso que você tem vivido? Se hoje você ainda não consegue fazer essa oração como o salmista, dizendo que o Senhor converteu o seu pranto em dança, ore para que Ele faça isso, para que Ele te ajude a perseverar e a esperar com paciência pela ação graciosa dele em sua vida. E que o Senhor te abençoe e continue transformando a sua vida, para que você perceba a graça dele em todos os momentos dela.